Glória a Deus. Quem está animado aí? Quem não estava ficou, né? Porque Deus vai mudando o ambiente, não tem como. O poder do ambiente, né? Depois você ouve as 2 ou 3 últimas pregações que eu fiz, é isso aqui. Ele muda, ele estabelece um padrão, um ritmo, uma atmosfera, né? uma intensidade. E isso é fundamental para as nossas vidas. Quem está pronto para passar o cinto aí e fluir, viajar na palavra de Deus, fala um amém aí bem forte. Glória a Deus. Eu trouxe uma palavra bem curtinha, eu só coloquei aqui mesmo 2 ou 3 versículos para conversar com você. Eu estou tentando me treinar para ministrar 30 minutos, mas eu não estou conseguindo. Mas eu vou conseguir, em nome de Jesus, ministrar só 35 minutos no máximo, contando a oração final, né? Que é para dar aquele gostinho de quero mais, para você querer voltar mais vezes. Não quero cansar vocês, não. Mas às vezes que é tão gostoso que flui, né? E eu quero falar com você hoje sobre sucesso espiritual. Fala-se muito sobre sucesso, mas não existe sucesso na vida se você não tiver um sucesso espiritual. Você pode ter tudo, que o sucesso do mundo não tem alguns atributos nobres que a palavra de Deus nos ensina. E logo, as pessoas são tão pobres que apenas têm dinheiro. Eu tenho essa frase, eu gosto muito de falar isso, as pessoas são tão pobres que apenas têm dinheiro. E muitas vezes o mundo se satisfaz apenas com isso. Eu comprei uma coisa, eu alcancei um status, eu alcancei um título, eu alcancei um valor na conta bancária. Então, baseado no que eu tenho visto por aí, eu até estou acima da média. Ainda dá um aleluia. Como se isso fosse sucesso. Mas tem pessoas muito pobres que apenas têm alguns milhões de euros e não tem mais nada. Então, o sucesso não tem a ver com o que você tem, ou o que você compra, ou o que você conquista, ou como te vem na sociedade. Tem a ver com como você está com Deus. O resto é apenas consequência. Eu louvo a Deus que eu sou um pastor, que eu tenho muitas ovelhas que não vêm na igreja. Como assim, pastor? Tem muitas pessoas que não são crentes, mas são sem saber. Que acham em mim um ponto de apoio. Que eu conheci essas pessoas 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. E quando alguma coisa acontece que perturba o espírito delas, elas encontram o meu número, porque eu não mudo de número. Outro dia uma pessoa que eu nem esperava, me ligou e falou, tu és pastor, não é? Eu falei, sou. Eu sabia que eu era pastor. Eu estou muito, está muito complicada a minha vida espiritual, eu estou muito desconectado. Eu queria a sua ajuda. Eu falei, meu Deus, como é que pode? 15 anos sem falar com a pessoa, todo mundo está com o olhar em você. Hoje em dia, com rede social, não tem jeito. A pessoa está ali olhando, observando, elogiando, criticando, né? Aprendendo, falando mal, mas está sempre em contato com você. Eu falei, meu Deus, como o nosso testemunho é importante. Como ser constante é importante. Porque o ser constante pode ser a salvação de alguém daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. O cara, poxa, estou muito mal espiritualmente. Um casal, que eu fui pastor deles há 15 anos atrás, em São João do Estoril, que se nomeiam de outra religião, inclusive, diga-se de passagem. Quando o marido se acidentou, ficou todo queimado, o corpo todo queimado. Terrível. A menina Carla, Facebook, pastor, meu marido está assim, assim, assado. Eu mobilizei toda uma estrutura, pessoas que viviam perto onde estava o marido, longe daqui de Lisboa, para poder visitar, para poder orar. E eu passei a acompanhar essa pessoa pelo Facebook e por chamadas, para dar alento à família, aquele tempo difícil. Isso fala o quê? Fala que Deus está pastoreando pessoas muito além dos nossos olhos, usando a minha vida. E Deus quer fazer isso com você. Não pense, não imagine que Deus está alcançando só quem está aqui dentro. Não, Deus está olhando para todo mundo. Tem uma visão mais holística da coisa. Você pode dizer amém? Você pode ser um instrumento de vida, de esperança e de paz em alguém que está bem longe, mas está com o radar em você. O dia que o calo apertar, é você que ela vai chamar. É o seu telefone que vai tocar. Você pode dizer amém? Você vai ter uma palavra de ânimo, um testemunho de vitória para poder contar para essa pessoa, para ela poder recomeçar. Então, sucesso é estado de espírito. Fala comigo assim, sucesso é estado de espírito. Queridos, ninguém vence sem ter a atitude correta.
Porque hoje em dia não falta nem dinheiro, nem conhecimento e nem oportunidades. O mundo mudou demais e está mudando mais ainda. O que falta hoje em dia é atitude, é visão, é pessoas capazes de correr riscos para poder vencer. Eu vi um vídeo que me perturbou. Uma pessoa chegou num balcão, isso foi no Brasil, pessoas trabalhando no balcão. Acho que quem trabalha em balcão no Brasil deve ganhar mil e poucos reais, no máximo, para atender, né, um balcão. E era um experimento social. Hoje em dia está na moda fazer isso, né? Fazer filmagem, experimentando a atitude das pessoas, consoante se ela vê um dinheiro no chão, como que ela reage. Hoje em dia está na moda esses experimentos sociais. Chegou-se um rapazinho com 30 mil reais no balcão. 30 mil reais, se demite agora. Você quer os 30 mil reais ou quer seu emprego? 100% das pessoas disseram, não, eu quero meu emprego, não quero os 30 mil reais. Que era mais do que a pessoa ganharia em um ano. Aquele espírito sem atitude, espírito de derrota, espírito, aqui eu tenho segurança. Ai, meu emprego é seguro. Pô, você tinha 30 mil reais, mais de um ano e meio para você poder aplicar, vencer, empreender, e preferiu ficar atrás de um balcão por causa da ideia da segurança. Nós temos que entender que não há nada seguro senão o Senhor. Ele pode dizer amém. Só o Senhor pode te dar segurança. O seu patrão que te vende segurança acorda todo dia inseguro, você que não sabe. E ele te vende a mentira de que o seu emprego é seguro. Acorda. Acorda. Isso é uma mentira. O seu patrão acorda todo dia com mais fé do que você, sem ser crente. Porque ele não sabe quem vai ligar para ele. Se ele vai vender aquele dia, se vai ter clientes novos, se vai perder ou não um cliente que ele já tem. Aí vende-se a ilusão da segurança. E só o Espírito do Senhor pode fazer isso mudar em nós, porque nós estamos doutrinados, estamos encaixotados em realidades virtuais, que não existem, mentirosas, para nos dar a sensação de que estamos seguros, de que estamos salvos, de que somos bem-sucedidos. Só que ser bem-sucedido é estar bem com Deus, de bem com Deus, ponto final. Eu queria mais améns, aleluias. Então, esse ano estamos falando muito sobre superação. E superar é para quem sabe recomeçar. Superar é para quem sabe recomeçar. Se você não sabe recomeçar, se você não sabe sair, como fala em Portugal, de cavalo para burro, eu amo esse ditado. Que isso? É todo de cavalo hoje, mas tem que vender para comprar um burrinho. Se você não sabe sair de cavalo para burro, você nunca vai prosperar e nunca vai enriquecer. Se você está se medindo pelo que os outros têm, e não está pronto para dar um passo para trás, você vai se perder no meio do caminho. É igual aquelas pessoas que falam, eu perdi tudo, o cara tem 10 milhões de euros. Eu estou falido, eu perdi tudo, tenho apenas 5 milhões, e vai e se mata. Vocês estão rindo? Acontece demais. Está falido com 5 milhões? Estou, por quê? Porque eu tenho menos que os outros. Eu dei muitos passos para trás. O cara vai dar um tiro na cabeça. Porque ele esqueceu o que era não ter nada. O quanto que ele ainda é abençoado, porque ele ainda tem 5 milhões, ele pode recomeçar mais uma vez. Ele dá mais valor para a aprovação social do que para aquilo que ele realmente tem diante dele naquele dia. Então, quem não sabe recomeçar, não está pronto, não está validado para prosperar. E o nosso ministério é esse, é o do recomeço. Eu quero que você abra comigo em Mateus 2, versículo 23, e você vai perceber por que eu comecei com esses exemplos. Todos encontraram? E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Quem que sabe quais são os propósitos de cada evangelho? Cada autor do evangelho tinha um objetivo para alcançar. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quem aqui já ouviu isso? Eu falar. Poxa, eu tenho que falar 10, que só 3, 4 pessoas levantou a mão. Quando os evangelhos foram escritos,
cada apóstolo ou discípulo tinha um propósito por trás disso. Mateus tinha um alvo claro, que era alcançar os judeus, os seus irmãos judeus. Então ele constrói o evangelho com exemplos claros que mostravam, que apontavam nas suas cartas, que Jesus era o Messias da Torá, do Velho Testamento. Então quem lê Mateus vai ver várias vezes isso, conforme foi dito pelo profeta, linkando a revelação que ele traz com os textos do Antigo Testamento, para tornar óbvio para qualquer judeu que lesse a carta de Mateus, que Jesus era o Messias falado pelos profetas do Antigo Testamento. Porém, Mateus teve essa tônica, mas Marcos já não teve essa tônica. Marcos, se você quer ler de milagres, quer ler poder, quer ler prodígios, você vai ler Marcos. Porque os milagres atraíam muito os gentios. Então, quando Marcos escreve o evangelho dele, ele lembra do máximo de milagres que ele podia registrar e que ele pôde relembrar. Então tem muito milagre, porque o trabalho de Marcos era com os gentios, não era com os judeus. Lucas, ele faz um trabalho acadêmico, ele é um arqueólogo, histórico. É o único que não era apóstolo que tem o evangelho. Então ele escreve o livro de Lucas e escreve o livro de Atos. São 2 livros que Lucas escreve, com o propósito de registrar, de documentar. Lucas e Atos é um documento, respeitado inclusive na atualidade por cientistas e arqueólogos, que está dentro de todos os critérios e crivos científicos para ser escrito. Pode pesquisar que você vai ver tudo isso que eu estou te falando aqui. Então, Lucas está debaixo de critérios científicos, de registros arqueológicos, onde ele ouviu, como fala no início, inúmeras testemunhas oculares. Ele foi entrevistar pessoas. Ele foi ouvir na primeira pessoa cada um que viveu aquela experiência, ou ouviu alguma coisa. Depois temos João, com a perspectiva de Jesus Deus, um Deus divino, Jesus divino, né? Você entende a divindade de Cristo em João. Então, reparação, todos esses têm um propósito definido. Está vendo por que eu demoro a palavra? É por causa disso. Eu tenho que voltar a introduzir tudo de novo que eu já tinha explicado. Então, você vê que Mateus tem um propósito. Então, quando você lê o capítulo 2, ele está seguindo aquela sequência que ele está construindo para que um judeu olhasse e fosse claro que Jesus era o Messias que havia de vir. Quando ele fala sobre Nazareno, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Eu preguei uma palavra uma vez sobre Mateus 1, que ninguém lê, que é a genealogia de Cristo, né? Você começa a ler Mateus 1, você lê a primeira linha, salta e vai lá para Mateus 2. E eu peguei e trouxe para português as palavras associadas ao nome de cada um. Quem ouviu essa pregação aqui? Deixa eu ver. Eu estou um fracasso mesmo, tá complicado. Ó, quando você vê, abre aí Mateus 1. Vamos, esquece a meia hora, gente. Esquece a meia hora, não vai ter como. Já estou tendo que. Eu não comecei o tópico 1. Vamos lá. Vamos estudar então aqui. Abre aí Mateus 1, por favor. Ninguém lê isso aqui, gente. Assim, ninguém não, eu li, né? Cadê? Mateus 1, 1 a 16. Me fala quem tem paciência de ler isso aqui de forma inspirativa. Livro da genealogia de Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pode continuar. Agora eu vou aborrecer vocês, tá? Vai ser chata essa parte, mas eu tenho que fazer isso. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar e Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e a Obed a Jessé. Eu estou cansando já, não sei se você está cansando. Vamos pro próximo. 7. Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, e Abias a Asa.
Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acasa, Acasa a Ezequias. Vamos parar por aqui, né? Chega. Agora imagina o seguinte, agora, você acha que um judeu lê assim? Porque repara, aqui está um nome próprio, mas lembra que os nomes em hebraico têm um significado? Abraão quer dizer o quê? Pai exaltado, próspero. Jacó, o quê? Aquele que usurpou, enganador. Então, cada nome tem um significado. Então, quando a pessoa lê isso na sequência, ele está conectando palavras que ele também usa no próprio dia a dia. Como é que você achou nisso inspiração, pastor? Porque eu fui lá no hebraico e comecei a organizar. Abraão, escrevi em português. Fulano, português. Eu fui e olhei e li para aquilo. Olha como é que ficou aqui. Eu tenho tudo aqui anotado. Isso aqui eu preguei lá tem uns 2, 3 anos atrás. Quando eu coloco tudo em português e tiro a palavra gerou, você vê a intenção de Mateus, que era de transmitir para os judeus um recado de Deus. Mas pastor, tem um recado de Deus aqui? Eu falei, tem. Olha como é que ficou quando eu tirei a palavra Abraão e pus o nome dele em português e fui fazendo a sequência. Ficou assim: Pai de multidões, aquele a quem Deus sorri, príncipe de Deus louvado, distingue o preso e sitiado do brilhante. Meu povo nobre e íntimo, encantador, quem prediz lugar à sombra, nele força há. Adorador, servo do Senhor, presente de Deus existente. Amado, muito pacífico. O povo aumentou-se, Deus é Pai. Aquele que sara, julga, exaltado. Jeová é minha força. Perfeito, possuidor, fortalecido por Deus. Quem faz esquecer pela obra de suas mãos. Vai ouvindo agora daqui para frente. Quem faz esquecer pela obra de suas mãos. Curados por Deus. Jeová, firme pedia a Deus. Os nascidos em Babilônia. E o Pai de majestade estabeleceu um auxiliador reto e justo, que por Deus estabelecerá a adoração. Deus ajudou, deu ao pecador, ele acrescenta o Salvador que se chama o Cristo. Genealogia. Nada na Bíblia é por acaso, nem mesmo a genealogia. Essa palavra aqui é poderosa. Para de olhar só para o óbvio. Para de olhar só. Tem muito mais do que você não consegue ver. E Deus quer que você enxergue. Agora vamos voltar lá, que eu não queria falar sobre isso, eu queria falar sobre outra coisa. Vamos aqui para outra palavra. Quando Mateus, o mesmo Mateus, com a mesma intenção que está aqui, abre o capítulo 2, começa o 2, ele usa o Nazareno com a mesma intenção. Só que aqui tem um problema teológico. Se você for procurar os vários profetas que ele está falando aqui, na Torá você não vai achar nenhum que fala que ele seria chamado Nazareno. Seria um problema se você não entendesse a intenção e os trocadilhos que Mateus faz para passar a mensagem. Quando você vai analisar Nazareno na palavra, na raiz hebraica, na sua fonética e origem, ela quer dizer rebento, quer dizer renovo, quer dizer um novo ramo. Aí sim, então se eu for procurar vários profetas que usaram esse exemplo como um rebento, como um renovo, como um novo ramo, o ramo de Jessé, você vai achar vários profetas que disseram que que o Messias seria esse novo ramo, que nasceria da genealogia de Davi, de Jessé, nesse caso. Então você vê que Mateus está conectando as profecias que foram se cumprindo com a geografia, com o local de nascimento, com o local de crescimento, que foi Nazaré, na Galileia. E você entende que renovo é a palavra-chave, recomeço é a palavra-chave. Qual foi o primeiro nome que os discípulos de Jesus teve na Bíblia? Vocês sabem? Chuta aí. Ninguém tem coragem, né? Primeiro nome que deram aos discípulos de Jesus na Bíblia.
Abre lá comigo para você ver. Abre lá em Atos 24, 5. Não foram os cristãos. Isso foram os romanos. Inclusive, até hoje, em árabe e em hebraico, tem esse mesmo nome que nos rotula como cristãos. Temos achado que este homem é uma peste, falando de Jesus, e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e chefe da seita dos nazarenos. O primeiro nome que nós herdamos como discípulos de Cristo não foi cristão, foi nazarenos. Então isso é uma dádiva, por quê? Porque se Mateus entende que ele seria reconhecido como o recomeço, o rebento, nós também somos o quê? Ramos desse rebento. Nós somos os nazarenos. Eu faço parte dessa ramificação. Quem pode dar um aleluia? Pode aplaudir ao Senhor. Dá um aplauso bem forte a Deus. Fala para o teu irmão, nós fazemos parte dessa ramificação. Nós estamos nessa ramificação, nessa videira, não é? Então, a primeira lição que eu quero que você leve para sua casa hoje é essa. Renovo, recomeçar, não é presente, é ministério. Tem gente que acha que ser renovado, recomeçar é um presente, é um milagre. Não, é um ministério, é a missão nossa, é recomeçar quantas vezes for necessário. E só com o estado de espírito certo é que podemos recomeçar sempre. Se eu falir no espírito, eu vou falir no recomeço. Eu não vou poder começar novamente. O que é recomeço? É começar de novo, de forma diferente. Não confunda insistência com recomeço. Recomeçar é fazer a mesma coisa de outra forma, até fazer da maneira correta, que vai permitir que eu tenha sucesso. Quantos nomes, gente, isso aí é uma máxima, inclusive corporativa, de coaching, aí fora. Fala-se muito de Thomas Edison, né? A célebre frase, eu não falhei 10.000 vezes. Eu aprendi 10.000 vezes como não fazer alguma coisa, até achar a maneira correta de se fazer a lâmpada. Thomas Edison não começou com a lâmpada. Se você não sabe disso, ele tem mais, acho que 1.000 invenções além da lâmpada. Sabia disso? Ele era inventor. A lâmpada foi o que teve mais sucesso. Mas até chegar na lâmpada, ele teve que fazer isso muitas vezes com outras coisas que ele inventou. Ele era um inventor. Era o trabalho dele, era a profissão dele. Já com um perfil tolhido, lapidado, para não desistir, porque ele já tinha histórias de microsucessos no passado. Então ele tinha um estado de espírito certo para continuar. A lâmpada foi só mais uma vez. E a história que ele tinha até ali, deu para ele resiliência, força, motivação, para poder descobrir 10 vezes como não fazer alguma coisa, até fazer aquilo que revolucionou a sociedade moderna. A lâmpada, você consegue se imaginar sem lâmpada hoje, sem iluminação? Revolucionou a forma como nós transportamos energia, produzimos energia e por aí afora. Né? É como o Nikola Tesla, que só foi reconhecido depois de morto pelos seus algoritmos e pensamentos tão à frente que não era possível sequer ter tecnologia para poder aplicar as suas ideias naquela época. Não tinha engenharia, não tinha tecnologia suficiente para acompanhar o raciocínio de Nikola Tesla. Só hoje que começamos um pouquinho a vislumbrar os cálculos que ele fez no passado. Sushiro Honda foi demitido da Toyota e teve que ficar fazendo scooter na garagem. E o seu nome virou um nome, né, renomado. A Honda, todo mundo sabe quem é a Honda. A Disney, que é esse monstro que nós conhecemos, ele foi demitido segundo o jornal que não o contratou, que ele não tinha criatividade. Ele não tinha criatividade. E hoje a Disney está aí. Tem muitos exemplos aí. Mas o que
produziu isso? Um estado de espírito forte. Inspiração. Me fala uma coisa, você conhece algo mais forte do que o Espírito Santo de Deus? Tem. Se o ser humano, com um espírito débil, frágil, inconstante, consegue tantas grandezas, quanto mais nós, que temos o Espírito eterno em nosso interior. Tudo posso naquele que me fortalece. Não podemos esquecer disso. Cantamos aqui agora uma canção que falava mais ou menos assim, né, que canta, fala para o seu coração, né? A canção, ei meu coração, não se envergonhe, há fôlego nos seus pulmões. Nosso coração esquece da revelação. Nosso corpo esquece do Deus que nós servimos. Então nós temos que parar e lembrar, ei coração, o seu coração, não esquece do Deus que você serve. Tira daí a tristeza e se enche de esperança. Comece a brigar com o seu corpo, a brigar com os seus sentimentos. Comece a ministrar sobre você as revelações que você sabe que é verdade. E sinta o vibrar do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas acham que é fácil isso. É simples, mas não é fácil, porque exige uma decisão, um hábito constante. Mas todas as vezes que eu estou buscando alguma coisa com o Senhor, eu tive que aprender a fazer uma leitura do meu espírito. Se eu tenho o Espírito Santo em mim, eu tenho que saber ler o meu espírito, os conflitos entre o Espírito Santo e a minha carne, e fazer uma leitura. E todas as vezes que eu sentia assim alguma coisa, eu falei, poxa, vai vir coisa ruim, vai vir problema. Mas a fé estava lá em cima, eu não estava com problema, não estava com medo, mas vinha aquela percepção. Longe, para frente, vum. Um flash. Vum. Ixi, vai engrossar o caldo. Meu espírito se agitava. E eu já começava a me preparar emocionalmente, intelectualmente e financeiramente para o problema. Eu aprendi a ler o espírito. Falei, Deus, não sei o que é não, mas você está falando porque vai ser feio. Deixa eu me preparar. Pum. Deus nunca me deixou ser surpreendido com um problema. Tem coisas, tem testemunhos que eu nem posso te contar. De tão intensos e fortes que são. Sonhos que ele me falou assim, de forma absurda. O meu telefone tocar, e eu ouvi uma conversa de uma pessoa, e a pessoa não sabe nem como que o telefone dela ligou para mim. Coisas assim que eu não posso nem testemunhar. Mas isso tudo para quê? Para que eu não fosse surpreendido. Para que eu tivesse tempo de me preparar. Mas pastor, isso é uma bênção. Eu falei, mas por que Deus dá isso? Porque eu não faço escândalo. Eu não crio problema. Eu não vou peitar ninguém. Deus está me dando um presente para eu poder me preparar. Então eu vou me preparar. Quando vier, eu recebo, mato no peito, abraço e perdoo e sigo a minha vida. Porque eu não vou ficar travado no passado com coisas que me ancoram, não. Eu quero ir para frente. Quem pode dizer amém? Quero ir para frente. Recomeçar é deixar para trás o que ficou para trás e ir para frente com um novo modelo, com uma visão diferente, com um ânimo diferente, com um conhecimento diferente. Porque todo recomeço nunca é igual ao anterior. Há sempre a experiência do passado para recomeçar hoje. Então, recomeço é um ministério, não é um presente, não é só um milagre. Ele é um ministério. Nós fomos criados, nós fomos comissionados a recomeçar. Porque olha só, se lá na frente eu sou chamado de Nazareno, pelos nossos irmãos judeus ali, é porque eu estou ligado com a missão do primeiro Nazareno, do primeiro renovo, do primeiro rebento, que é Cristo. Eu estou replicando as ações dele. Mas qual que é a palavra-chave aqui, pastor Aislinn? Aqui, ó. Para que cumprisse o que fora dito pelos profetas. E será o quê? Chamado. Fala assim comigo, chamado. Aqui está o segredo. Quando isso é tão forte em nós, e vivemos isso de forma tão intensa, as pessoas reconhecem que nós temos parte com Cristo. E nós somos chamados, chancelados, reconhecidos exteriormente
porque está à minha volta, ele entende que eu estou ligado a algo maior do que eu, a algo mais forte do que eu, algo que só Deus pode explicar, só um poder acima de mim pode justificar aquilo que eu estou vivendo. Eu estou ligado a esse rebento que não tem fim, a esse rebento eterno. A raiz de Jessé, que estava morta, que ela começou a frutificar, a crescer, e chegou até mim, e eu chego até outro, e as coisas vão acontecendo. Quem encostar em você tem que ter duas coisas: testemunho de recomeço e inspiração para recomeçar. Eu vou repetir, agora sem gaguejar. Quem chegar perto de você tem que ter duas coisas: tem que ter testemunho de recomeço e tem que ter inspiração para recomeçar. Amém? Eu louvo a Deus porque eu vejo as pessoas que estão ao nosso redor, discípulos, amigos, e todo mundo está prosperando. Por quê? Chega perto, eles veem que testemunho de recomeço. Quando eles não querem continuar, nós damos razões para eles poderem recomeçar. Pastor, não dá mais o casamento. Para com isso. Vou te dar um testemunho e um motivo, pode ser? Pode. Começa aí a conversa. Eu dou um testemunho da minha vida e dou um motivo para ele recomeçar hoje. E lá começa a se fortalecer os casamentos de novo. As minhas discípulas falam que, pastor defende o meu marido. Puxa saco do marido. Expressão feia, né? Mas me acusam disso. Sabe o que eu faço com elas? Eu faço algo óbvio, porque eu enxergo os defeitos do marido. Os meus discípulos tem uns que são cabeção demais. Pisa na bola. Só não é pior do que eu, né, amor? Mas pisa na bola pra caramba. Mas qual que é o problema? Não são os defeitos, é você deixar de enxergar as virtudes. Eu faço só um exercício. Eu chego na discípula, na pessoa, e falo: olha, o seu marido tem essa e essa qualidade, mas que coisa bacana que ele faz. Começo a evidenciar para a esposa aquilo que ela deixou de enxergar. Eu amo o seu marido, por quê? Porque ele tem essa qualidade, ele é um homem de Deus, ele é assim, e eu vou falando, e ela vai ficando com raiva e com ciúme, e pastor, você que está defendendo? Não estou defendendo, estou te dizendo o que ele é. Ele é ou não é isso? É, ele é isso sim. Pois é, estou te lembrando quem ele é. O que ele não é, vamos trabalhar no processo. O que ele não está fazendo, vamos trabalhar no caminho. Mas o que ele é fundamental. Ele é amado por Deus, ele tem um chamado, ele tem caráter, ele está do teu lado, ele está tentando, ele pede perdão, e vou falando. E ela vai se apaixonando de novo pelo marido. Vai amando de novo o marido. Eu começo a ver os olhos brilharem, né? E começo a ver aquele romance acontecer. É isso. É dar motivo para recomeçar, para continuar. É assim que nós tratamos os casais. Com testemunho de recomeço e com razões para poder recomeçar. É fácil? Por quê? Porque quem faz é o Espírito Santo. Se eu falar alguma coisa e o Espírito não queimar, não reacender, não há nada que eu possa fazer mais. Por isso que eu só aconselho crente. Eu falei isso para uma pessoa uma vez. Cara, chegou, mas já era a 100ª vez, viu, gente? Vou já falar antes, porque já era a 100ª vez. Casalzinho jovem. E eu peguei e falei assim, aí eles vieram de novo. Bicudo com um lado, bicudo com o outro. Brigando com um, brigando com o outro. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Procura um terapeuta familiar ou um psicólogo. Porque eu sou pastor. E eu aconselho quem crê no que eu creio. Vocês não são crentes. Então, os meus conselhos são bíblicos. Se você não crê no que eu creio, nada que eu te disser vai funcionar. Procure um psicólogo. Eu não vou te aconselhar. Até hoje não falaram mais comigo. Separaram, divorciaram. Eu sei aconselhar segundo a fé que eu tenho. Se você quer a ajuda no casamento sem Bíblia, procura um terapeuta familiar de verdade. Procura um terapeuta familiar. Procura um psicólogo. Agora, eu creio que se eu me render ao amor incondicional, ao perdão,
sempre que for preciso, ao recomeçar, ao insistir, ao crer. Eu creio que se nós fizermos isso, não tem nada que pode falir, nada que pode frustrar. Tudo tem recomeço, tudo tem solução, tudo tem uma saída, porque a Bíblia é feita para isso, para recomeços sem fim, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma pausa bem forte ao Senhor? Entenda, renovo não é presente, é ministério. Nós somos ramos desse renovo. Você é um ramo desse renovo, não é? Se você vê, abre lá comigo em Tito, livro de Tito. Não é possível que eu não anotei. Eu só lembrei e não anotei. Só um pouquinho, gente. Deixa eu aqui buscar outra pregação. Abre aí em Tito, sim, Tito 3, versículo 5. O apóstolo Paulo, ele está mandando uma carta para Tito para encorajá-lo, para dar ânimo para ele, motivações para continuar. Ele estava sendo pastor em Creta, tá? Na ilha de Creta. E entre os diversos conselhos que ele dá para Tito, ele fala o seguinte: não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Quando você vê isso aqui, você tem que pensar duas coisas. Primeiro ponto, Paulo quer motivar, quer encorajar, quer manter Tito constante, com ânimo que lá em cima. E Paulo está escrevendo em grego para Tito. Quando eu vou olhar em grego, agora já não é hebraico, a palavra renovação pelo Espírito Santo, eu encontro a palavra palingenese. Palingenese. Que quer dizer o quê? Pali, de poli, de múltiplos, pali, genese de Gênesis, de inícios. Ou seja, ele fala o quê? Que o Espírito Santo ele nos dá o ministério do reiniciar, do recomeçar múltiplas vezes. Às vezes que for necessário. Aí ele fala, não se baseie, agora vamos reler para você perceber todo o contexto. Não se baseie, Tito, nas obras de justiça que nós já fizemos. Não se baseie segundo a misericórdia de Cristo, que nos salvou, mediante o lavar da sua regeneração, o seu sangue, e renovação pelo Espírito Santo, mas sim pela parligenese, pelas múltiplas recomeços diariamente, ou todas as vezes que for necessário. O Espírito Santo, se eu estou conectado com Deus e com o seu Espírito, eu vou sempre ter motivação para recomeçar quantas vezes for necessário. O ministério de ser lavado por essa motivação de novo nascimento. Você pode dizer amém? Isso é muito importante. Se eu quero saber como superar, eu tenho que aprender como recomeçar. Recomeçar vem da palavra netzer em hebraico, que quer dizer o quê? O rebento, o renovo, né? Em Isaías 11:1 falava, do tronco de Jessé sairá um rebento, sairá um renovo, sairá algo novo, sairá uma esperança, sairá algo que vai mudar a minha história e a sua história, sairá Cristo. Nós somos ramos desse renovo. Quando alguém olha para você como renovo, ele enxerga Cristo. Lembra que eu falei lá atrás? E será chamado o Nazareno. Será reconhecido como alguém que está sempre se renovando. E é bênção, é instrumento para renovar, para inspirar alguém. Quando alguém olha para você e vê que você é um ramo de alguma coisa, se ele puxar a linha, aonde é que ele vai chegar? Imagina você ligado a um monte de linha.
Eu lembrei da Bia agora. A Bia, ela não sabe guardar colar. Ela chega lá em casa, ela deve ter 10 colarzinhos, né? Ela faz assim, ó. Aí depois ela quer usar, ela fala assim, pai! Eu falo, nem vem, Bia. Me embaraçou, pai. Me ajuda, aquele negócio, parece uma pedrinha, tudo embora. Aí eu vou lá com paciência. Eu falo, Bia, é a última vez que eu faço isso com você. Eu nunca mais vou desembaraçar um colar para você, filha. Escreve assim, ó. É a última vez. Já falei, eu acho que a última vez umas 1000 vezes para ela. E eu fico lá com raiva, xingando. E eu vou puxando, né? Até você achar o caminho. Imagina você como um emaranhado, né? Se puxar você como a pontinha da linha, aonde é que vai chegar? Posso falar algo duro para vocês? Algumas pessoas, se você puxar a linha, não vai chegar no altar, não. Não vai chegar na Bíblia e nem vai chegar no céu. Vai chegar no inferno direitinho. Porque qual o ramo que liga você à serva? Né? Eu amo os exemplos agrícolas por isso, porque tudo tem uma fonte de entendimento profundo. Né? O ramo está ligado à serva, né? que é aquele nutriente que alimenta esse ramo, que vem, seiva, que vem da raiz. E é uma sequência de acontecimentos. Se puxar, qual que é a fonte espiritual que alimenta as suas escolhas e a sua atitude? Se puxar aí a linha, vai dar aonde? Vai dar aonde a sua inspiração? Ah, pastor, não vou mentir não, eu me embasei na raiva. Quando eu estou com raiva, ninguém me segura. Então, agora puxa o outro novelo. Quem que está alimentando a raiva? Você não vai achar um cara chifrudo lá, assim. Puxa o novelo. Tem gente que puxa e acha coisa feia. Acha coisa ruim. Quando a pessoa está com você e puxa o primeiro fio que está em você, que é o que você mostra, né? A capilaridade. Isso chama-se capilaridade. A pessoa ser tocada por uma pregação que eu fiz hoje, através de você, no seu emprego, ou uma cliente sua lá fazendo unha não sei aonde. Chama-se capilaridade. Quando você busca essa capilaridade, você vai chegar aonde? No altar e a Cristo? Ou aos princípios do mundo? Aos preceitos do mundo? Nós temos que ter essa capilaridade, levar essa luz. Nem que for com um toque. Essa semana eu fui fazer um enterro. Um velório. Horrível, detesto. Mas o que eu podia fazer? Eu podia estar lá para fazer o quê? Para levar o amor de Cristo. Eu fui lá para dar abraços. O que consola alguém que perdeu alguém? Nada, não tem palavra que consola alguém, não. Eu fui lá dar um abraço. Eu fui dar o amor de Jesus. Capilaridade da igreja. Eu fui lá. Abracei. Estive perto. Estive presente, calado, só olhando. Pronto para dar um toque no ombro. Para dar uma palavra de ânimo. Para ler um versículo. Quando eu fui convidado, eu li um versículo. Oramos lá o Pai Nosso. Fui levar amor. O amor de Cristo. Porque nem tudo é só pregação. É amor. É você alcançar as pessoas com essa capilaridade. Desse renovo. Então faz uma reflexão. Quando você toca em alguém, pensa que você é uma extensão do rebento de Cristo. Quando você toca, ela sente o quê? Insegurança, fé, sente motivada, desmotivação, sente amor, sente raiva, sente inveja. Cuidado que você transmite o que está em você. Por isso, paligenésia, diariamente ser renovado pelo Espírito Santo, para que os atributos de Deus possam fluir em mim e através de mim. Fala comigo assim, eu faço parte do ramo, do rebento mais nobre, o rebento que salvou a humanidade. E eu profetizo que esse amor vai ser sentido através da minha, faz assim, capilaridade. Fala de novo, capilaridade. Isso é muito importante.
ter essa consciência. Porque renovo não é presente, é ministério. E superação tem a ver com isso. Com a capacidade de recomeçar quantas vezes for necessário. Eu quero ouvir um amém. Quem foi abençoado aí, diz amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Fique em pé onde você está. Eu quero orar com você. Quero que você reflita sobre isso. Entenda que Ele foi chamado o Nazareno. E as duas formas foi com o sentido de menosprezar. Igual o cristão, né? O cristão é o Cristozinho. Mas isso tornou-se nobre para nós. Porque nos compara com o nosso Senhor, nosso Salvador. Lembra que Filipe, quando foi dito que Jesus vinha de Nazaré, ele perguntou, mas pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Porque era muito pequenininho, não era uma cidade como Belém, com histórico de profetas, não tinha isso. Então, como é que eu vou crer que algo bom sai de Nazaré? O Nazareno, não pode ser bom ser chamado de Nazareno. Hoje, Nazaré é uma das maiores cidades de Israel. O que era minúsculo, um ovinho, hoje é uma das principais cidades de Israel, chama-se Nazaré. Justo porque uma pessoa nasceu ali. Nosso Messias, nosso Senhor, o rebento da raiz de Jessé, iniciou ali o seu ministério. Cafarnaum, Jerusalém e o mundo todo. E o mundo todo. Então eu quero que você entenda isso. Que você ore para o Senhor. Senhor, eu quero ter essa unção desse recomeço às vezes que for necessário. Eu quero superar sempre. Superar é recomeçar. Nós temos o ministério do recomeço. Recomeçar. Em especial, recomeçar a viver. Olha para cá. Recomece a viver com Cristo, a sentir-se vivo. Sinta-se vivo. Não viva como se já tivesse morrido. Sinta-se vivo. Sinta-se pleno. E só o amor de Deus pode te capacitar a isso. Eu não sei porque eu dou tantos argumentos. Eu acho que eu estou errado com Deus. Porque quando eu olho para trás da minha conversão e caminhada, eu vejo que não foram os argumentos que mudaram a minha história ou o conhecimento que eu adquiri, mas foi as vezes que eu me senti amado por Deus, no silêncio do Senhor. Se você não for capaz de sentir esse amor invadindo e curando, te constrangendo, porque eu descobri uma coisa, é pior do que castigo de erro, de pecado, é você ser amado errado. Você me ama, eu sinto o seu amor todo errado, eu sinto o seu amor em pecado, eu sinto o seu amor, mesmo quando eu merecia, não senti. Pior do que tapa na cara, aquele amor. Talvez é assim que eu trato você, é assim que eu mudo a sua história, te amando, no silêncio, na presença, na conexão, pondo pessoas para alcançar com essa capilaridade a minha vida, com a palavra, com o testemunho, com a experiência, com a motivação para um novo recomeço. A igreja, se não for assim, ela não é um organismo vivo. Nós temos que ser vivos. E ser vivo não é falar que vive, é se sentir vivo. É o seu olhar brilhar, o seu olho brilhar com vida aonde você estiver. Que nós possamos ser esses nazarenos. Não porque falamos que somos, mas porque somos reconhecidos pelo amor, pela pregação, pela convicção que nós temos na palavra de Deus, em aplicar isso em nossas vidas diariamente. Eu quero te convidar aonde você está a fechar os seus olhos. E como eu orei no princípio, não sei se você lembra da minha oração, eu orei e falei, quando vem o conhecimento, vem também a autoridade. Deus hoje não está só te dizendo, inspirando, que é importante entender que temos que recomeçar todos os dias,
mas te dando autoridade para recomeçar quantas vezes forem necessárias. E ser um ponto de inflexão na vida de alguém, para inspirar, para dar motivações e testemunhos para aquele que quer desistir, poder recomeçar, começar de novo, cheio do poder de Deus, cheio do seu Espírito Santo. Feche seus olhos, comece agora a falar com o Pai. Fale com Deus, fale com Jesus. Peça perdão ao Senhor e peça a Deus: eu quero mais do Senhor, eu quero motivações, eu quero, Senhor, força, inspiração. Enche a minha alma para poder recomeçar sempre que for necessário, em nome de Jesus. Fale com Deus, fale com teu Pai. Ele te ama, Ele te ouve. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Cante essa música e ordene para a sua alma, ordene para o seu corpo essas palavras. Cante essa canção. Ministre, seja ministrado. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Adore, adore, adore. Se lance em adoração. Se lance como adorador. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve Cante bem ao alto, Senhor. cante com força, cante com intensidade. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Sem vergonha, cante essa canção. Cante, igreja. Pois sei que há fôlego nesses Sinta, pulmões. determine, Vamos, se jogue, se lance. Deus tem grandezas para a sua vida. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Quando Jó não tinha motivo para crer no recomeço,
Se você leu a história, você lembra que além dele saber que estava vivendo algo terrível, sem qualquer legalidade, ele tinha os seus amigos afrontando ele o tempo todo. E ele depressivo, mesmo sem motivo nenhum para ter esperança. No seu argumento contra os seus amigos, ele falou o seguinte: porque se há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Essa foi a visão. Que mesmo no sofrimento, ele disse: eu tenho um Deus que pode, é só ele mandar o cheiro das águas, é só ele mandar um frescor, um renovo. Eu só preciso de uma palavra do meu Deus, que tudo que eu estou vivendo aqui vai ser transformado. E ele fala isso ainda em desgraça, ainda em derrota, ainda sem ter a sua sorte mudada. Essa é a maravilha da fé e do renovo, porque a visão, ela não vem depois da conquista, ela vem antes, ela vem no momento do aperto, ela vem no momento da dor. E eu sinto que hoje tem aqui pessoas que estão vivendo isso, já tinha abaixado a guarda. Hoje Deus te dá força para os teus braços, a tua guarda é levantada novamente. E ele fala: não desista, porque quando vier a voz, quando vier o cheiro das águas, quando vier a minha palavra para a sua vida, tudo vai brotar, nada vai morrer, tudo vai se renovar e vai ser eterno, e vai ser para a glória do Senhor, porque Ele, o Senhor, te escolheu com um grande propósito. Você é filho, você é filha, você é amado e amada, está dentro de um propósito, está dentro do projeto de Deus. E você está aqui hoje por isso, para você ser lembrado de estar dentro de um projeto de Deus e que Ele não desistiu de você. Levante a sua guarda, se fortaleça no Senhor e viva o seu recomeço em nome de Jesus. Cante isso bem forte. Me ama, Aleluia. me ama, Diga isso. Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. Quem sabe canta, quem sabe louva. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Aleluia, o céu se une à terra. O céu se une à terra Um beijo com um beijo apaixonado. Aleluia. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Diga isso, lembre que Ele te ama, lembre que Ele não te solta. Ele morreu com um propósito para a sua vida, o sangue dele te lavou, te vivificou, te deu vida eterna. Ele é um com você, Ele é um com você. Recomece 1000 vezes se for preciso, em um dia, mas continue na fé. Busque em seu espírito o Espírito do Senhor, que Ele cresça em você e que você diminua, em nome de Jesus. Amado Deus Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse culto maravilhoso. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela nos renova. Muitos rebentos surgiram aqui hoje, novos ramos nasceram aqui hoje, porque por vezes para um ramo nascer é preciso haver uma poda. A Tua palavra, ela poda e faz nascer ramos, ela poda e faz nascer ramos.
Hoje, quem precisou de ser podado foi podado para um propósito nobre. Quem não tinha ramo nenhum ou vigor ou frescor, a tua água foi derramada e um novo ramo brotou. E todo ramo que brota em ti, ele não cessa, ele não morre, ele não tem sol forte demais ou escassez de água demais que pode interromper um ramo que nasça no Senhor. Então nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua revelação, pela tua palavra, Pai. E eu, como teu ministro, Senhor, quero ministrar sobre a tua igreja, Senhor, a autoridade, a fé para viver todas essas revelações que foram aqui hoje ministradas. A revelação, Senhor, de entender que nós seremos chamados como pessoas de recomeço. Os nazarenos falarão isso com outras palavras, mas irão falar: ele está ligado àquele ramo que dá esperança para recomeçar. Eu ponho essa autoridade sobre o teu povo, Senhor. Que o teu amor venha a ser ministrado, que a tua cura física venha a ser liberada em nome de Jesus. Cura emocional, para aqueles que estão enfermos, em depressão, com ansiedades, com medos, caia por terra em nome de Jesus. Eu ministro, Senhor, eu repreendo, Pai, todo medo, toda depressão, toda obscuridade, toda ansiedade, sai em nome de Jesus, Senhor. Que venha a haver cura emocional, que venha a haver cura física. Pai, se há doença, enfermidade, tumores, Senhor, sai em nome de Jesus. Eu dou uma ordem, um comando, Senhor, para nossas células, Senhor, poderem reagir, e tudo que não for do Senhor venha ser expelido e venha ser reduzido em nome de Jesus, Pai. Nós não aceitamos câncer, enfermidades, doenças, desequilíbrios hormonais. Nós não aceitamos isso, Senhor. E eu quero abençoar e repreender essas enfermidades no teu corpo, no nome de Jesus. Pai, saúde espiritual, porque sucesso é saúde espiritual, Senhor. Ministra, Senhor, o teu Espírito Santo, subjugando, anulando o nosso, para que a voz mais alta venha a ser a tua voz no nosso espírito, para que as percepções venham a ser lidas e venham a ser claras, e possamos, Senhor, preparar-nos para avançar ou recuar sempre que for necessário. Essa autoridade eu ministro sobre a tua igreja, Pai, com um propósito, que essa capilaridade, aonde essa bênção chegar através de nós, que o teu nome venha a ser glorificado. Faça-os crescer, faça-os brilhar, que a luz deles dissipem as trevas, e que todos vejam neles o Nazareno, o renovo, a esperança, o Salvador, em nome de Jesus. Você recebe? Fala assim: eu recebo em nome de Jesus. E dê um aplauso adorador, meu irmão. Adorador, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.